Bom dia, pessoal. Bom dia. Tudo bom? Todo mundo aqui do curso técnico de enfermagem? Sim. Ah, que lindos. Futuros profissionais, provavelmente nós somos o maior campo de trabalho hoje, né? A Prefeitura de Curitiba, entre profissionais concursados, a nossa fundação estatal, né? Essa nossa fundação estatal, que trabalha também nas UPAs, no SAMU, nós temos o Hospital de Idosos, o Hospital do Bairro Novo, os CAPs aí, nós somos um grande campo de trabalho aí para enfermagem. Vou falar um pouquinho, acho que a Ingrid e o pessoal, a Célia aqui, como a gente está falando nessa semana, dia 8, foi o Dia Internacional da Mulher, e eu diria que a profissão da saúde hoje ela é 80% feminina, né? Uma grande parte da atividade relacionada à saúde é feminina, né? Então tem tudo a ver com a gente também, né? Enquanto mulher, né? Sem nenhum demérito aos homens, eu não sou das xiitas, né? Porque tem uma turma que eu acho que a gente precisa ter uma sociedade mais equilibrada, né? A gente precisa de homens e mulheres e precisa do convívio harmônico, né, das pessoas. Mas quando a gente fala de saúde, a gente vê que muito... Você vai passando para mim? Eu vou falar um pouquinho, acho que vocês conhecem, não sei se vocês já tiveram contato com a nossa rede, já tiveram em estágio, ou esse grupo aqui já? Não. Estão fazendo aonde? No Pequeno Cotolengo. Ah, no Pequeno Cotolengo. Um parceiro nosso, nós temos uma unidade de cuidados continuados lá, Padre Reinaldo, Tiago lá, o Diogo. Então, essa é a nossa rede, nós temos hoje 108 unidades básicas de saúde, né, que atendem grande parte da população curitibana, né, um grande contingente de pessoas, e agora com a pandemia, muita gente que não usava o Sistema Único de Saúde acabou conhecendo a gente, né? Nós vacinamos, eu disse, desde o morador de rua, né, a vacina contra a Covid, até os desembargadores do Tribunal de Justiça, grandes empresários, enfim, nós vacinamos todo mundo passou na nossa mão. Nós temos 9 UPAs, 9 unidades de pronto atendimento também, 13 centros de atenção psicossocial, e nós temos desses 13 centros, 7 são 24 horas, e trabalha com toda a questão da dependência química, transtornos mentais, né? Acompanhamento das pessoas. Desses 7 CAPs que são 24 horas, nós temos leitos, né, para internação quando precisa estabilizar um paciente. Nós temos 5 unidades especializadas que fazem atendimento de especialista, além dos hospitais, né? Nós temos 2 centros de especialidades odontológicas que fazem também atendimento de especialidades na odontologia, endodontia, periodontia, próteses, enfim. 2 hospitais municipais que são da prefeitura, um hospital do Bairro Novo, é uma maternidade, mas por conta da pandemia a gente teve que ocupar vários, eu vou falar um pouco disso, né? Nós tivemos que nos reinventar muito rapidamente. Saúde é isso, gente. A gente está em constante adaptação. Quem lida com o setor saúde, quem gosta de ficar assim no quadradinho, vai ter dificuldade de trabalhar no setor saúde. A gente é tudo junto e misturado. Eu sempre digo com a minha equipe, a gente tem que, né? Porque você está tudo bem no teu dia, você amanheceu e de repente você está lá quando vocês estão em atividade, vem um paciente e para na tua frente, faz uma parada cardiorrespiratória. Uai, você tem que largar tudo que você está fazendo e socorrer aquilo. Então, saúde sempre lida com o imponderável, a gente está sempre lidando com a complexidade que é cuidar do ser humano e as situações que ocorrem. Então, o nosso Hospital do Bairro Novo hoje virou uma retaguarda clínica para atender idoso, porque a gente precisava ampliar leito muito rapidamente. Nós temos 15 hospitais que têm contrato conosco, Evangélico, Cajuru, Santa Casa, Pequeno Príncipe, Erasto Guetter, Cruz Vermelha, né, Hospital de Clínicas, Madalena Sofia, Mater Dei, Hospital do Trabalhador. Nós temos São Vicente. Os grandes hospitais da cidade têm contrato para atender a nossa população. Nosso complexo regulador,
pouca gente sabe, nós temos uma ação que é invisível. Aliás, tem muito técnico de enfermagem que trabalha no nosso complexo regulador fazendo o que a gente chama dos técnicos que fazem a primeira, quando recebem as chamadas do SAMU. Nós temos 1.200 chamadas por dia do SAMU, 50 por hora. Nós temos uma bancada de técnicos que fazem essa acolhida. Eram administrativos e a gente optou, né, colocar um profissional mais técnico, né, que já faz uma triagem, porque 30% das chamadas do SAMU não resulta em nada. Às vezes é uma orientação, porque as pessoas acham que a gente é Uber, táxi, né, e não é. A gente está ali para atender quem está mal. Então faz uma triagem, já pega endereço e já vê se é uma situação grave, já passa para o médico, que daí ele entra, mas já vai triado. Esse técnico já sabe onde que a ambulância, se a pessoa está mal, tem que ir, né? Se é uma avançada, se é uma básica, enfim. Então o nosso complexo regulador tem um grande trabalho que é meio invisível, do modo geral da população. 24 horas por dia nós temos 33 ambulâncias do SAMU que fazem aí atendimento à população. Nosso laboratório de análises clínicas, que também é um laboratório do município, que nós fazemos em torno de 500 mil exames por mês no laboratório. Toda a nossa rede é integrada, o exame é colhido de manhã pelas nossas equipes, nas 108 unidades, nas UPA. A UPA ela é 24 horas, o nosso laboratório é 24 horas também por conta das UPAs dos hospitais. Mas 5 horas da tarde, grande parte dos exames já está no sistema pelo nosso prontuário eletrônico. Vocês vão conhecer, porque é uma ferramenta bem importante para nós. Uma central de vacinas que ficou muito conhecida, ninguém sabia que a gente tinha uma central de vacina, né? Eu achei muito engraçado no começo da pandemia, ano passado, se eu tinha geladeira, né? Nossa, geladeira é a coisa que mais tem, a gente tem, aliás, nós somos das poucas cidades que tem, em todas as unidades, nós temos aquela geladeira que eu digo que ela é um computador. Ela dispara alertas para celular, a gente tem acompanhamento da temperatura, não é uma geladeira comum de casa, é uma geladeira especial para vacinas. Um centro de zoonose, pouca gente sabe. Também nessa cidade a gente cuida de rato, desratização, a gente que tem de monte nessa cidade, é por conta do lixo. A gente cuida de todo o controle de zoonoses, todo e qualquer animal que é encontrado morto, a nossa equipe de biólogos recolhem, médicos veterinários, e nesse centro zoológico de zoonose a gente, por exemplo, abre cabeças, cachorro, enfim, para ver se a circulação de raiva e outros leishmaniose, enfim, as outras doenças aí nós acompanhamos. E nós fizemos também uma unidade de estabilização psiquiátrica, nós temos, que fica no bairro Tatuquara, que é uma inovação dentro da área da saúde mental, que nós tínhamos muitos pacientes que chegavam à UPA em surto psicótico, tentativa de suicídio, pessoas com depressão grave, enfim, quadros graves que precisam de uma estabilização. Você não pode simplesmente mandar para um CAPS ou mandar para um ambulatório. Então, foi uma medida acertada, porque às vezes esses pacientes tumultuam muito a emergência. Você está ali com um paciente diabético descompensado, você está ali com uma situação grave, e no meio disso um paciente transtornado que não entende muito. Então a gente imediatamente acolhe esses pacientes e leva para essa unidade que tem psiquiatra, psicólogo, e consegue manejar melhor esses pacientes. Nós somos muita gente, olha ali, nós somos 9.724 profissionais na SMS, então quase 10 mil servidores nas várias atividades que nós desempenhamos de vigilância sanitária, epidemiológica, e na coordenação de todo esse trabalho, auditoria. Pode passar? E desses nós somos 81% mulheres, né? Inclusive nos cargos de comando da secretaria, por isso que eu falo que a secretaria, né, Célia, é feminina. A grande parte das nossas coordenações, gerências, supervisão, chefias de unidades, minhas duas superintendentes, a secretária, é tudo mulher. Então é uma secretaria francamente feminina. Pode passar? Esse é um pouquinho, eu trouxe um pouco dos números, para vocês terem ideia do tamanho das nossas tarefas diárias.
Nós temos aí, em média, nós fazemos quase 7.000 consultas médicas por dia, né, que passam nas nossas unidades básicas de saúde. Consulta pelo profissional enfermeiro são mais quase 3.200 por dia que a gente faz. O enfermeiro tem um papel bastante importante na nossa rede, a gente preza muito pelo trabalho. E para vocês que estão se formando, trabalho multiprofissional. Ninguém trabalha sozinho, gente. Não existe essa de cada um, né, de novo no seu quadrado, e o problema não é meu. Né, a gente trabalha muito na nossa equipe, um trabalho multiprofissional e multidisciplinar, né? Sempre pensando no bem do paciente, sempre bem do usuário, do ser humano que está ali, que a gente está atendendo. Porque às vezes ele chega numa unidade, ele não precisa, ele vem com uma queixa. E uma coisa que eu aprendi, eu acho que para vocês, profissional de saúde, que estão se formando, é bem importante. Uma coisa é o que as pessoas demandam para nós, outra coisa é que a pessoa precisa, né? E essa pandemia mostrou muito a dificuldade que a gente tem de lidar com isso. Porque às vezes a pessoa vem numa unidade com uma queixa, que nem ela sabe o que ela quer, porque é uma agonia, às vezes ela tem um problema lá que ela não consegue revelar. Por exemplo, a mulher que sofre violência, ela nunca vai chegar e dizer: apanhei do meu marido, eu apanho em casa. Uma criança que sofre violência não chega lá dizendo. Ela vem com outras queixas que às vezes não come, às vezes está emagrecendo, tá com, a professora manda porque ela está com distúrbio lá, né, irrequieta na escola. Então, a demanda é uma coisa, a necessidade que a gente precisa dar para ela é outra. Eu digo que as pessoas não vêm demandar para você tomar um antibiótico. Às vezes vem, né? Tem gente que vem e quer um antibiótico e não precisa, né? Ela está com uma outra coisa e quer tomar. Então, nem sempre o que é a demanda ela casa com a necessidade das pessoas. A gente precisa trabalhar e a gente trabalha muito isso na nossa rede. Então, a mulher vem, por exemplo, está com uma suspeita de que está grávida. Ela não precisa ir para uma consulta médica. Ela pode até demandar uma consulta, mas o enfermeiro pode acolhê-la, pedir o exame para confirmar se ela está grávida. Confirmou a gravidez, a enfermeira pede a rotina do pré-natal, passa por uma consulta da enfermeira novamente, e aí sim vai para o médico. Então, nem toda a demanda ela resulta naquele... A gente não pediu, levou. A gente tem que olhar o contexto das pessoas daquela situação. Então, a gente trabalha muito a equipe multiprofissional. Nós fazemos em torno de quase 24, 25 mil procedimentos de enfermagem, curativos, injeções, curativos especiais, troca de sonda, de tudo que a gente faz também nas nossas unidades. É um trabalho muito grande dos técnicos de enfermagem aqui. O grupo, né, que faz um grande volume de trabalho aí. Nós aplicamos em torno de 2 milhões de doses de vacinas do calendário vacinal da criança ao idoso, não estou falando de vacina Covid, por ano na nossa rede. Um trabalho todo dia, né? É a vacina do calendário da criança, do adolescente, da gestante, do idoso, enfim. E também a nossa produção de saúde bucal, em torno de 1.500. Esse ano ficou muito prejudicada a saúde bucal, porque a gente teve uma doença de contágio das vias aéreas superiores. Obviamente, o nosso atendimento ficou restritivo. Já falei do nosso laboratório, e as nossas UPAs atendem aí 2.000 pessoas por dia, que geram N procedimentos, né? Porque é paciente às vezes grave, é sonda, injeção, é pegar veia, fazer coleta de exame também. Pode passar? Falar um pouquinho da pandemia, porque não tem como não falar da pandemia, né? Nas nossas vidas. Foi um grande aprendizado. Eu diria que na minha vida pública, eu sou do primeiro concurso da prefeitura, acho que nenhum de vocês era nascido quando eu entrei para trabalhar, em 1986, aqui nessa, né? Na prefeitura. Então eu tenho um pouquinho de tempo dentro da secretaria, eu já passei por todas as áreas da secretaria, já fui diretora de várias áreas, implantei a central de leitos em 93, conheço bem a história da secretaria que hoje eu estou no comando. Então o prefeito brinca comigo que eu conheço os intestinos da coisa,
todos os detalhes, e é verdade. Já fui diretor de controle, avaliação, auditoria, já passei por várias áreas dentro da instituição. Mas a pandemia virou completamente, nos desafiou sob todos os aspectos, né? Pessoal, profissional. Não teve quem não teve a sua vida transformada ou teve que se adaptar, teve outro momento. Teve perda de emprego e renda. As pessoas, nós tivemos momentos tensos na cidade. O ano passado, exatamente nesse período, foi um período mais difícil que nós vivemos, por conta, com a chegada da P1 e a variante Delta, né, do coronavírus, fez uma avalanche de casos. 2/3 dos óbitos que nós temos hoje em Curitiba, mais de 8 mil óbitos por Covid, ocorreram 6 mil desses óbitos, grande parte ocorreram em 2021. Então foram dias, nós tivemos um dia em março que morreram 57 pessoas por Covid em um único dia. Foi assim, devastador. Os diretores dos hospitais ligavam assim, teve um hospital que morreu 8, outro morreu 6 no mesmo dia. Isso arrebenta as equipes, quem está lidando, né? Porque a gente luta pela vida, né? Então é desesperador você perder, né? Quando você estava ali e aquelas pessoas estavam indo. Então a gente começou a se preparar pela pandemia. A gente teve o primeiro alerta já começo de janeiro de 2020. Quando estava lá em Wuhan, né? Ninguém sabia que era Wuhan, daí nós descobrimos essa cidade lá na China. E Wuhan tem uma característica que pouca gente sabia, Wuhan tem a maior produção, indústria na China é muito forte, vocês sabem, eles têm uma capacidade de produzir muita coisa em quantidade e preço baixo. Essa máscara que a gente usa agora, a máscara cirúrgica, 95% do mundo recebia máscaras de Wuhan, na China. E Wuhan, quando teve, fechou tudo. E aí, nós tivemos um abalo, porque essas máscaras se pagava 5 centavos. Era o que a gente pagava, uma caixa de máscara aí, com 50 máscaras, R$ 2,50. Era o que a gente pagava. Depois a gente foi pagar cada máscara este valor, R$ 2, R$ 3, né? Até mais a gente chegou a pagar. Então ela abalou várias coisas. Não foi só o fato de ter um vírus. Ela abalou porque a maior produtor de insumos médicos hospitalares é a China, né? Isso mexeu com o mercado no mundo. Porque os Estados Unidos comprava da China, a Europa comprava da China, o Brasil, nós tínhamos, né, contratos, enfim, com empresas, porque a gente consome muito, né, com 9 mil funcionários. Então, para nós foi um desafio já de início, porque a gente sabia que ia faltar, porque a hora que a China, claro, primeiro os meus, depois os teus, né, o velho ditado, a China segurou para si a sua produção. E a China botou todo mundo em casa, porque o chinês é muito disciplinado, até porque se não for lá a conduta é outra, né? Não tem muita opção. E a produção ficou muito abalada. Então, a primeira coisa que a gente pensou, a gente sabia desse cenário, né? Era que a gente precisava ter EPI. Felizmente, a gente sempre tem um estoque regulador na nossa secretaria, a gente nunca faltou para nós EPIs, mas muita gente não fez esse planejamento. Daí a importância a gente planejar em eventos de crise. A gente precisa ter saúde, eu digo, é que nem a gente sempre tem a caixinha de emergência e tem um sobressalente ali, porque às vezes não para para 2 pacientes ao mesmo tempo, faz 2 paradas, né? Então você está nessa situação. A gente tem um comitê de resposta às emergências de saúde pública. Eu brinco com a nossa equipe que eu me preparei 35 anos para enfrentar a pandemia, né? Sem saber. E a gente tinha montado o comitê, restituído esse comitê em 2018, quando começou o sarampo. Não sei se vocês lembram que a gente teve uma epidemia de sarampo em Curitiba, que foi uma vergonha, eu diria. Por conta da vacina, nós tivemos 500 casos de sarampo na população de 15 a 29 anos, que era a turma que não tomou vacina na infância. Não sei se tem alguém aqui que não tomou vacina de sarampo, vai para a unidade de saúde tomar, porque depois da Covid vai vir outro. Não sei qual, mas vem.
porque o povo nega a vacina, né? Aliás, depois vamos perguntar aí se tem alguém que não vacinou, a gente já vai tomar umas providências. E a gente trabalhou capacitação, porque a gente tinha que deixar os nossos soldados do fronte pronto, né? A gente estava indo para uma guerra, não sabia o tamanho da guerra, não sabia como é que era o inimigo, porque ninguém sabia nada desse vírus, ninguém, nem os cientistas, até hoje estão tentando achar um remédio que dê jeito, já acharam alguns, mas demorou, né? Mas a gente tinha que preparar, a gente sabia que era um vírus respiratório, era isso, e nós tínhamos que ensinar a turma a entubar, a lidar com o respiratório e providenciar equipamentos, foi o que a gente fez já em janeiro de 2020. Pode passar? Em fevereiro a gente fez várias capacitações e a gente sabia que ele ia chegar no Brasil, uma hora ele ia chegar, porque a gente foi acompanhando, ele saiu da Wuhan, da China, a gente não tinha muita informação, foi para a Europa, vocês lembram, acho que todo mundo lembra, quão devastador foi as imagens. Eu tenho uma imagem que eu nunca vou esquecer, que eram os caminhões do exército na Itália levando corpos, né? Eu falei, se na Itália está desse jeito, aqui nós estamos lascados. Pensei com meus botões, mas não podia nem falar para ninguém, né? Tinha que ir para a televisão firme e forte, né? Dizendo que não... E a gente viu a Nova York, me chamou muita atenção. Quando Nova York pegou o Central Park lá e montou tendas, e aqueles caminhões também com corpos, eu falei, lascou. Lascou, a hora que chegar no Brasil não vai sobrar nada de nós, salve-se quem puder. Mas... então, a gente teve o primeiro caso, pode passar? E o nosso primeiro caso em Curitiba foi 11 de março, amanhã vai fazer 2 anos do primeiro caso em Curitiba. E a gente sabia que ele vinha chegar de avião, porque como ele estava vindo, e por conta das viagens, né, viagens de carnaval, né, o ano de 2020 o carnaval foi meados de fevereiro, final de fevereiro, como foi agora, como foi esse ano, final de fevereiro, a gente sabia que ele ia vir. E ele veio de avião no carnaval, porque foi a turma que viajou para a Europa, Itália, a gente teve um pai e uma filha que ficaram 15 dias na Europa passeando, chegaram, foram procurar um serviço, inclusive da rede privada, e a gente já tinha montado alertas com a nossa equipe para fazer o monitoramento do primeiro caso que chegasse. E a gente pegou isso. Nosso sistema é muito robusto do ponto de vista da epidemiologia, porque a gente tem um grupo muito forte, junto com os hospitais, com a CCIH dos hospitais, que é a Comissão de Controle de Infecção Hospitalar, e a gente, esse pai e essa filha chegaram no sábado, no domingo foram no pronto atendimento da rede privada, colheram o exame e era colheram na segunda o exame, e na terça-feira, que eu acho que era dia 11, confirmou os 2 primeiros casos de Covid, novo coronavírus em Curitiba, que foi dia 11 de março. A partir daí começou a vir, tinha mais um pai e um filho, que no mesmo dia também confirmaram que esse menino tinha ficado 15 dias na Itália, jogando futebol lá, com o pai, que é ex-jogador de futebol, enfim, começou... E a gente já começou as ações aí de orientação para a população, porque daí todo mundo correu. Nós fizemos aí todo um processo com a nossa equipe, né, de identificação de qualquer sintoma respiratório, gente que chegava, coriza, né, tinha uma característica muito forte que a gente tinha no primeiro, e eu digo que a gente tem 3 temporadas da Covid, não sei se a gente vai ter mais temporada, parece série de Netflix, sabe? A temporada 2020 foi diferente de 21 e é diferente da 22, né? Cada uma por conta das variantes e por conta da vacina. Então a gente tem 3 capítulos da Covid, 20, 21 e 22. Não sei se espero que termine no 22 agora. Mas a gente sabia, por exemplo, uma característica que era a perda de olfato e paladar. Quem teve Covid o novo coronavírus, ele tinha muito forte a característica a P1 e a Delta, ela tinha uma característica muito forte, elas foram muito rápidas. Entre a pessoa ter contágio e ela agravar era muito rápido, era uma coisa impressionante. A pessoa positivava, em 3 dias ela estava no tubo, era uma coisa alucinante, assim, a gente não vencia
é uma outra característica, o agravamento, principalmente na população mais jovem. A gente teve muito óbito em população jovem, do nada, assim. Pessoas que... E agora, a Ômicron, ela teve uma característica que eu dizia que a pessoa... Quando a pessoa estava com sintoma, eu gostava de ligar para a pessoa. Parecia que a pessoa está falando num cano, assim. Ela tem uma voz de ronquidão, né? Ela é muito trato aéreo superior. Então, cada uma teve uma característica e cada uma impactou o sistema de saúde de um jeito. A gente montou também, no dia 12 de março, a nossa central coronavírus, no sentido de acolher as pessoas. Porque já que a gente não queria que ninguém circulasse para espalhar vírus, a gente entendeu que a gente tinha que montar um sistema né, que as pessoas pudessem, a gente poder triar, porque caso leve, grande parte, felizmente, por exemplo, em 2020, 85% dos casos eram casos leves. Então a pessoa tinha que isolar em casa. Essa foi a parte mais difícil, gente, e daí eu digo para vocês, profissional de saúde, a gente aprende tudo na técnica, dá tudo certo no livro, no caderno, na prática, no boneco, dá tudo certo, mas quando a gente está na frente do ser humano, gente do céu, cada um com a sua interpretação, cada um com as suas vontades, cada um com o seu humor, né? Eu estava comentando com a Célia, com a Indy antes ali, a gente tem gente que chega que é muito grato, tem gente que já chega xingando a gente, tem gente que não entende nada e diz que a gente falou tal coisa que a gente não falou, é uma confusão. O ser humano é assim. Né? A gente lidar com a complexidade da vida, das pessoas. Então, você pode ser a melhor técnica, saber fazer tudo direitinho, mas você precisa ganhar a pessoa. Se você não ganhar a pessoa, gente... a gente viu, né, Raquel, numa entrevista, bem no começo da Covid, uma coisa me chamou a atenção, que teve uma entrevista até em rede nacional de um médico no interior de São Paulo, que jogou os bete. Porque, assim, é muito fácil quando você está lá, porque ele não conseguia convencer as pessoas a seguirem, que o mais difícil é a gente convencer as pessoas a usar máscara direitinho, porque usam tudo errado, né? Depois diz que a máscara não funciona, claro, não funciona, porque usa de qualquer jeito, põe no pescoço, põe no cotovelo, deixa aqui embaixo. Eu tenho um pavor, eu tenho vontade de socar quando a pessoa está assim, ó. Pensa uma mulher nervosa, eu. Mas, enfim, é a complexidade das pessoas, do entendimento, né, da coisa. E esse é o maior desafio que a gente teve na pandemia. Eu digo, não foi enfrentar o vírus. A gente sabia o que tinha que fazer, a gente sabia que tinha que ter respirador, que tinha que ter oxigênio, que tinha que treinar a equipe. Nós sabíamos tudo, mas aí veio o ser humano, que é a razão de ser da nossa vida, para quem a gente trabalha. Então, faz parte a gente lidar com essa complexidade. E a Central ajudou muito nesse sentido, de orientá-las, foi muito de orientação, de ouvir. A gente teve ligações de meia hora de pessoas chorando com a gente, com medo do Covid, ela estava apavorada, sozinha, isolada em casa. Precisa ter esse olhar também, precisa ter esse acolhimento, que muitas vezes a gente esquece, né, que por trás daquele cuidado, né, existe um ser com medo, com angústia, com frustrações da vida, com capacidade de entendimento diferente, cada um reage diferente a uma notícia. E vocês vão lidar com a complexidade disso no dia a dia. Quando se diz para uma pessoa, por exemplo, você está diabético, você está hipertenso, ou você dizer para uma mulher que não deseja, que ela está grávida, que o resultado deu positivo. Esta é o grande desafio que a gente tem, né? Como apoiar essas pessoas nessas mudanças que né, do decorrer da vida aí a gente vai ter. E não foi diferente com a Covid. Nós fizemos aí várias ações, tivemos que fazer campanha de gripe também, a gente distribuiu muito IPI e a gente entendeu desde cedo que a gente precisava comunicar e ser transparente com a comunidade curitibana, já que é uma doença nova. A gente tem um boletim que é famoso, todo mundo tem um card diário, a prefeitura publica, as televisões, todo mundo. A gente muito cedo também trabalhou essa questão da comunicação. Isso é importante, deixar a população sabendo os caminhos. Pode passar?
Nós fizemos contratações emergenciais, ainda estamos fazendo por conta da Covid, a gente teve que ampliar serviço, ampliar turnos, ampliar atividades, a gente fez muita contratação. Só em abril de 2020 a gente contratou 218 técnicos e 50 enfermeiros, e a gente vem contratando sempre, além da força de trabalho normal nossa. E a gente teve que se reorganizar à medida que a doença veio, né? Ela foi muito... no começo ela foi mais lenta, mas depois mais rápida, né? E a gente trabalhou muito material, e uma coisa que Curitiba fez, e eu me orgulho disso com a nossa equipe, foi protocolo. Porque quando a gente está numa situação como essa, e a saúde, eu vou dizer para vocês como técnicos de enfermagem, toda instituição tem que ter protocolo. Protocolo te protege o paciente e protege a instituição. Instituição que não tem protocolo é fadada ao fracasso. Porque imagine uma instituição que cada profissional, uma instituição como nós, 9.700 funcionários, cada um decide fazer pré-natal de um jeito. Cada médico faz de um jeito, cada enfermeiro faz de um jeito, cada técnico de enfermagem conduz de um jeito. Sala de vacina, tem que ter padrão, gente. Não há como. Quem trabalha em saúde precisa trabalhar com protocolo. Né? E nós trabalhamos muito fortemente na nossa instituição, Secretaria de Saúde, para nós é condição sine qua non é protocolo. Nós temos o protocolo materno-infantil, do atendimento do hipertenso, do diabético, do idoso, da criança, da mulher, como é que escolhe o preventivo, qual é a regra, qual é o fluxo. Tem que ter protocolo que diz como é que você faz, quando faz, como faz, para onde encaminha e como encaminha aquele paciente. Então, nós trabalhamos muito forte. E o Covid nos ensinou, nós vencemos a Covid na nossa Curitiba e a gente foi seguido por muita gente, porque inclusive a rede privada copiou os nossos protocolos. Não achei nada ruim, achei ótimo. Eu tenho protocolos que foram parar em Maringá, Londrina, no interior, que era cópia, só mudava o nome da cidade em cima, né? E quem assinava embaixo, mas era cópia nossa. Não teve problema, porque a gente conseguiu estabelecer um padrão. Quando que ia colher o exame? Né? Porque uma coisa até hoje que o cidadão não entendeu. Não adianta colher o exame no primeiro dia, vai dar negativo o brucutu. É isso que você quer? Você sair espalhando vírus para todo mundo? Porque é isso, as pessoas têm uma ansiedade de fazer o exame. Esse exame, tanto o antígeno quanto o PCR, se você está com uma carga viral baixa, o primeiro dia ainda o vírus está se replicando, se teve contato. Você vai ter uma carga viral baixa, ele não vai detectar, ele vai dar não reagente. Mas você está com o Covid, infeliz. Então, esse foi o problema nosso, porque daí a pessoa, depois que contaminou para todo mundo, volta lá na UPA, está passando mal, não sei o quê. Claro, colheu, estava com daí vem com o resultado negativo. Teimoso, colheu no dia errado. Uma maior dificuldade que a gente tem é isso, o ser humano é muito ansioso, né? E a Covid, o ideal, por exemplo, do antígeno e PCR é colher do 3º ao 5º dia do início dos sintomas. Se você colher antes, a probabilidade de um falso negativo, que não é negativo, é falso porque a carga viral está baixa, é muito grande. Só que daí você continuou espalhando o vírus, porque foi para a vida, continuou dentro de casa, enquanto você devia já ter se isolado. Então, esse foi o desafio de comunicação que a gente teve em relação à Covid. E a gente trabalhou muito protocolo, fizemos muita coisa, pode passar. Nós somos a primeira cidade a oferecer videoconsulta para atender paciente. Hoje a nossa central faz a videoconsulta, manda pelo aplicativo, todo mundo deve ter baixado o aplicativo aqui, né, para tomar vacina. Manda pelo aplicativo a medida de isolamento, receita, toda a orientação e o resultado do exame. Nós temos um trabalho também bem forte na questão de atendimento ao autismo, a gente manteve por teleatendimento também. A gente fez aí também todo um trabalho com os hospitais, pode passar. E a gente fez uma coisa que eu me orgulho muito também. Quando eu vi a Itália lá, o povo morrendo, vocês lembram na Itália em fevereiro de 2020, muitos idosos morreram em casas, né, em asilos que eles têm lá. A Itália tem muito idoso e Curitiba tem muito idoso. Pra vocês terem uma ideia, nós temos que vivem em Curitiba com mais de 80 anos,
pessoas com mais de 80 anos, são mais de 45 mil pessoas em Curitiba. É maior, nós temos mais idosos com mais de 80 anos que vivem em Curitiba que a população total de mais de 320 municípios do Paraná. Grande parte do Paraná tem população de 15, 20, 30 mil habitantes, né? Nós temos poucas grandes cidades no Paraná, nós temos 14 cidades com mais de 100 mil habitantes só no Paraná. Nós temos muito idoso. E é bacana, Curitiba é uma cidade longeva, média, nossa expectativa de vida é 80 anos. Vocês são novinhos aqui, mas todo mundo almeja viver bem. Chegar, né? Porque a outra opção, sabe qual é, né? Se você não viver muito, a outra opção a gente não quer ainda, né? Então, eu pelo menos não estou pretendendo. Então, como a gente tinha muito, e a gente tem muita instituição de longa permanência, onde as casas de apoio, vocês têm uma ideia, nós temos 146, que é um campo de trabalho também para enfermagem muito grande, instituições de longa permanência, né? Vocês falaram do Pequeno Cotolengo, ele é uma instituição que tem idosos também, tem crianças, mas nós temos Asilo São Vicente e Paula, a gente tem casas que as pessoas, famílias pagam, nós temos algumas que a prefeitura mantém também, pessoas idosas. Nós temos aí em torno de 2.000, quase 2.500 idosos que vivem em Curitiba em instituições de longa permanência. E nós temos um projeto bem bacana, porque eu pensava assim, se entrar o vírus lá vai ser uma mortandade nos idosos, né? Vai ser uma desgraça. E aí nós chamamos as universidades, os cursos de medicina, enfermagem e fisioterapia, a gente fez uma tutoria com os profissionais acompanhando por telefone diariamente todos os idosos, para a gente ficar atento qualquer mudança de, por exemplo, o idoso que começa a espirrar, ter coriza, a gente atuar. E funcionou muito bem nesse momento, porque deu uma boa proteção. A gente fez capacitação, vigilância sanitária foi em todas as instituições, orientando medidas de proteção, afastando os trabalhadores, porque o idoso estava isolado, mas o trabalhador vai todo dia, né? E às vezes ele dá plantão à noite na UTI e de dia trabalha numa instituição dessa, então a gente tinha muita preocupação com eles. Pode passar? A gente fez, nós temos um trabalho muito bonito também, que às vezes é invisível. Nós temos 14 equipes de atenção domiciliar, que tem médico, enfermeiro, fisioterapeuta e técnico de enfermagem em cada equipe lá, pelo menos 2, 3 técnicos de enfermagem. É uma equipe multiprofissional. Nós acompanhamos, e é a medida que eu digo mais custo-efetiva e melhor que a gente fez. A gente já tinha antes da pandemia, a gente ampliou inclusive na pandemia. Porque você leva muitas pessoas para casa que tem condição da família acolher e faz um atendimento domiciliar, que é muito melhor para a família do que ter um idoso, às vezes, internado, que ele tem condições de ir para casa, mas às vezes ele precisa mais 2 dias de antibiótico, ele está dependendo de uma oxigenoterapia, ele precisa fazer um curativo, está com uma sonda e a família está insegura. Então a nossa equipe, nós chegamos na época da pandemia a ter 1.000 pacientes que nós acompanhamos em casa. Imagine se nós tivéssemos que internar 1.000 pessoas, nós teríamos que ter pelo menos mais 2 hospitais de idoso e não daria conta. Então é uma ação que a gente faz e é muito bom para as famílias, porque a pessoa está cuidada, está ali perto da família, no ambiente que ela conhece, um ambiente seguro para ela e também acolhedor, né? Então, a evolução do sistema de saúde é muito, com o envelhecimento da população, a gente caminhar muito para a atenção domiciliar. Essa é uma área que a gente precisa investir muito fortemente também na formação. A gente fez muito teste, tem muita gente que a gente testou. Curitiba, o Paraná foi o estado que mais testou para Covid e nós fomos a cidade que mais testou também para Covid. Nós nunca testamos tanto. Nunca enfiamos tanto cotonete no nariz de tanta gente. Pense, foi cotonete. Pode passar. A gente fez já ainda, em abril, eu sempre sou muito preocupada, assim, a gente precisa, quando a gente trabalha, eu gosto de protocolo, né? O profissional da enfermagem tem que ter protocolo, né? Agora a gente está tentando disciplinar os médicos para protocolo, um pouco mais difícil, eles são um pouco mais... Mas a gente está disciplinando a turma também. Tem que ter protocolo, tem que saber
como é que trata, não é? Laissez-faire, eu gosto desse antibiótico, eu gosto desse. Não, tem que ter padrão, senão a gente não consegue organizar a compra, né? Nós não somos... Por isso eu digo, tem que organizar a demanda com a necessidade. Nem sempre a demanda casa aqui. A gente precisa organizar e o protocolo organiza isso muito bem. Mas uma coisa que também me incomodava muito, sempre, e eu tenho muito tempo na gestão, eu trabalhei muitos anos na gestão, eu tenho um poder muito grande como secretária. Eu decido muita coisa. Todo dia a minha vida é cheia de decisões ali. E eu gosto de ter parâmetro para tomar decisão, porque assim, tem gente que toma a decisão assim, na porra louquice, né? Vamos pintar. Não é pintar uma parede que você pode escolher pintar de branco, de bege, de cor de rosa, de verde. A gente está decidindo a vida das pessoas. Então a gente estabeleceu na pandemia, e um dia eu me incomodei, um final de semana eu fiquei vasculhando o que os outros países estavam fazendo, que a gente tinha que ter um painel. E daí eu inventei o painel de bandeiras. Que todo mundo me xinga, né? As bandeiras amarelas. Daí eu falei, não tem verde. Verde é quando acabar a pandemia, porque verde não precisa bandeira, vamos combinar, verde é vida normal. Então não tem verde, porque o pessoal até discutiu, né, as cores da bandeira lá, que cor, eu falei, não, verde não pode ser, porque a hora que tiver verde, acabou. Não precisamos mais usar máscara, nada, estamos perto disso já. Agora eu estou refém da minha bandeira, né, porque eu inventei um troço que... Mas assim, a gente fez a bandeira com painel de indicador, né? E isso foi muito bom, porque a população conseguiu entender amarelo, laranja e vermelho, né? Até uma época a gente queria pôr preto, mas daí ficava muito pesado, a gente achou o vermelho, que é como se fosse sinais, né, de um trânsito, que você tem os alertas aí para a população, e foi uma coisa que a gente fez o nosso protocolo de responsabilidade sanitária, até porque a população precisava vir junto no jogo. Essa batalha não era só da saúde, essa batalha era de toda a população que precisava colaborar, porque quanto mais as pessoas entendessem, manter distanciamento, ventilar ambiente, usar máscara e principalmente o sintomático respiratório não circular, a gente conseguia manter o vírus sob controle. E aí nós, quando chegou o mês de maio de 2020, a gente começou, né, o Covid veio, nós tivemos o primeiro óbito, se não me engano, foi 6 de abril, o nosso primeiro óbito de Covid em Curitiba, e aí ele começou a correr, né, solto, e aí começou a aumentar a internação. E nós fizemos um plano de contingência, né? Em saúde pública, a gente tem planos para todas as situações que podem acontecer na nossa cidade. A gente pode desabar um prédio? Pode, já aconteceu no Brasil. Aqui nós não temos muita enchente, como teve agora em Petrópolis, mas você tem que ter um plano de contingência para atuar numa situação de extrema. Nós já tivemos, por exemplo, há um tempo atrás, 2 ônibus caíram numa ribanceira aqui, acho que foi em 97. Eu estava na secretaria, caiu aqui na chegada em Campo Largo, ali na curva, morreu 36 pessoas, mas tinham muitos feridos. Então você tem que ter plano, como é que você vai atender tantas vítimas ao mesmo tempo. Qualquer hospital, qualquer serviço de saúde tem que ter um plano de contingência para situações inesperadas que podem acontecer, né? E que você tenha que atender muitas pessoas ao mesmo tempo, né? Por isso que eu digo, saúde, a gente precisa ser muito rápido, né? O profissional de saúde, ele precisa se adaptar e ele precisa estar sempre atento a esses sinais que podem ocorrer, um grande acidente, uma explosão, ninguém sabe, né? A vida, ela é imponderável, do nada, às vezes você tem uma situação que chega nos pronto-socorros, muita gente ao mesmo tempo, múltiplas vítimas, enfim. E nós tínhamos um plano de contingência, né? Já traçado. A gente, quando a sociedade curitibana ficou com medo, porque eu digo, não tem um decreto meu em março, abril de 2020, dizendo para o povo ficar em casa, mas todo mundo correu para casa de medo. E eu dizia, não é a hora, o vírus ele não estava comunitário, estava lá em algumas pessoas, mas o povo foi lá, fechou o comércio, falei, lascou, porque a hora que a gente precisar fechar, todo mundo se recolheu às escolas, porque a Universidade Federal fechou no dia 16 de março, embora eu tinha conversado com o reitor que não fechasse, que não era hora de fechar,
mas arrastou a sociedade, as escolas fecharam. A gente podia ir até final de abril tranquilamente, se a gente voltar para trás, tendo aula normal, a vida normal, que aí sim a gente teria que talvez tomar algumas medidas quando o vírus começou a ficar comunitário. Mas foi uma decisão das pessoas do pavor. E as pessoas tinham um pensamento mágico, que se a gente fizesse um bom lockdown, em 60 dias o vírus ia embora. Gente, aprenda uma coisa. Vírus, quando ele vem para o meio humano, esqueça, ele agarra gosto do ser humano e não vai embora nunca mais. Nós vamos ter que lidar com ele. Foi assim com a influenza, foi assim com o vírus do sarampo. Tem vacina para sarampo, o vírus da influenza tem vacina. Tem isso aqui que as pessoas aprenderam a usar agora e devemos usar agora no inverno, mesmo que a gente libere a máscara agora, nós vamos precisar. Quem acorda de manhã que está com gripe não pode sair espirrando na cara dos outros. O brasileiro não tinha esse hábito da máscara. Você pegar o europeu, o japonês, usava máscara antes da Covid. Quer dizer, as pessoas têm uma consciência disso e isso a gente precisa incorporar como hábito de vida. Não só por conta da Covid. Então, nós fizemos um plano de contingência e naquele período que todo mundo se recolheu e o vírus não estava, março, abril, não estava ainda circulando comunitariamente, nós fizemos um levantamento de onde a gente podia enfiar leito nessa cidade. A gente fez um mapeamento de todos os locais. Eu disse que eu tinha o plano, eu fui até o plano B. A gente tinha o C e o D, não precisou usar. E a gente não contou para a população, porque não adiantava também contar esse tipo de coisa. A gente tinha que saber o que tinha que fazer. É uma estratégia de guerra. Se está numa guerra, você tem suas armas para lidar com o inimigo e você não fica contando os planos para o inimigo, né? E nem para algumas pessoas que as pessoas ficavam muito apavoradas. Então a gente fez a ampliação dos leitos, que a gente já sabia onde que podia, já tinha feito contato com as pessoas, pode passar, que foi o Hospital do Vitória, que estava fechado na SIC, que é do Grupo Amil, e o hospital aí, Instituto de Medicina, aqui, que também a gente abriu, e aí fez a reversão da nossa maternidade, fizemos reversão das UPAs, enfim, tudo que a gente podia. E Curitiba também foi pioneira na hipóxia, na monitoramento da hipóxia silenciosa, porque a gente aprendeu muito rápido com o vírus, que os pacientes que morriam, eles chegavam tardiamente no serviço de saúde. Se chegassem antes, a gente conseguia evitar a tubação. Porque em 2020, gente, em 2021, se a pessoa ia para o tubo, a chance dela de óbito era meio a meio, 50%. A gente tinha uma mortalidade de paciente entubado de 50%. 50% vivia e 50% morria. Então, quando o cara ia para o tubo, era devastador. Mas a gente aprendeu uma coisa, que se a gente chegasse antes, evitasse a baixa da saturação, a gente evitava a intubação e com isso diminuía a mortalidade. E aí a gente aprendeu a fazer o monitoramento, a oximetria, que é, a gente fez todo o acompanhamento em Curitiba, a gente tem um histórico imenso. E a gente começou em julho de 2020, pegar os idosos acima de 60 anos e todas as pessoas com comorbidade, e especialmente o diabético, que descompensava rápido, porque o vírus, esse vírus, a pessoa quando ela sente falta de ar, a saturação dela está muito baixa. Aí você não conseguia reverter o quadro dela. Quando a gente pegava, por exemplo, um idoso com saturação abaixo de 94, 92, 90%, que não estava ainda indicado o tubo para ele, você conseguia entrar com... Aí sim, você entrava com corticoide, entrava com anticoagulante, entrava com oxigênio, com máscara de oxigênio, a gente conseguiu reverter muitos quadros que provavelmente iriam para o tubo se a gente não entrasse antes. E a gente conseguiu trabalhar com esse grupo, que principalmente esse grupo que ia, e se fosse para o tubo morria, né? A chance de morrer. Então a gente tem um trabalho grande, inclusive, da hipóxia, da nossa equipe indo casa a casa. Quem não tinha condições de ter, nem todo mundo tem, nem tinha muito oxímetro para vender, porque o mercado também sumiu. Nós conseguimos, aí a nossa equipe fazia o monitoramento dos pacientes. Pode passar? Foi um trabalho muito bonito que nós fizemos. E aí a gente veio 2021. E daí chegou a nossa vacina, e daí
todo mundo saiu para ajudar, inclusive a Unitec, até já falei para a Célia aqui, para a Ingrid, vocês foram muito parceiros com os alunos, né? A gente gritava assim, porque eram filas, né, as nossas filas de gente, a gente queria vacinar rapidamente o curitibano, era todo mundo querendo muito fazer a vacina e a gente começou a vacinação, foi muito lindo e foi muito bom para as nossas equipes, porque a gente parece que veio uma energia do nada, assim, a gente estava exaurido de tanta gente morrendo, tanta UTI, a gente chegou a abrir 1.500 leitos só para Covid em Curitiba, nos hospitais, era avassalador, assim. A gente passava o dia atrás de leito, respirador e kit de intubação, enfim, foi uma confusão. E aí a gente fez a maior campanha de vacinação da história da humanidade, acho que nunca a gente vacinou tanto. Nós já fizemos mais de 4 milhões de doses de vacina só contra a Covid em Curitiba nesse 1 ano de campanha. Pode passar. Já falei da reorganização, a gente teve que se reinventar muito rapidamente. Eu lembro, jamais vou esquecer, 12 de março de 2021. Foi uma data para mim muito triste, foi um dia que eu chorei muito, porque assim, a gente amanheceu, começou, quando chegou a Delta, né? Os pacientes agravavam muito rápido, então ele testava positivo hoje, 2, 3 dias depois ele estava na nossa UPA mal. Né? E a gente entubando e botando, e aí os hospitais enchendo, e você começa a ver que você não tem onde pôr mais gente, né? E aí a gente tinha o plano de virar as UPAs, a gente já tinha estudado o nosso plano, e eu nunca imaginei que ia chegar essa situação, e eu tive que chamar a equipe, porque a gente tem um acompanhamento do painel diário, de pacientes que entram. Eu lembro assim que a gente amanhecia com 50 pacientes entubados nas nossas UPAs para transferir, e não tinha mais vaga nos hospitais. E aí eu disse assim, não, chegou a hora, nós vamos ter que virar as UPAs, né? Foi muito duro para a nossa equipe, porque aí a gente botou as UPAs, né, transformou UPAs em hospitais, e a atenção primária teve que assumir o papel das UPAs. Foi tempos sombrios, né? Toda a nossa equipe, chefia, era enfermeiro, todo mundo se desdobrando aí para atender. Mas deu certo, eu acho que a gente conseguiu, nossa equipe foi muito guerreira e conseguiu, assim, a gente conseguiu dar uma virada importante, porque a hora que a gente virou as UPAs, a população também entendeu a gravidade da situação, né? Tipo, vamos colaborar, e a gente passou por isso o ano passado. Já falei da campanha, já falei do aplicativo, né? O nosso aplicativo, ele evoluiu bastante, né? E hoje a gente está usando muito, vocês vão pegar mais do que nunca, vocês já são digitais, vocês são a geração digital, né? Tudo é digital hoje. Mas a gente está avançando muito na nossa saúde, que a gente chama Saúde 4.1 em Curitiba. Alguém tem ideia por que 4.1? Pode chutar, sem medo de errar. O mundo hoje é digital, né? As pessoas estão numa velocidade muito grande. Ninguém tem tempo hoje. As pessoas saem para trabalhar. Então, a gente está trabalhando na nossa vertente agora, e a pandemia acelerou muitos processos para nós. Que eu digo, a gente já estava com o produto na prateleira, mas não podia pôr, que tinha restrições do CFM, lá o Conselho de Medicina contra a videoconsulta. Infelizmente, em 2019, teve uma polêmica lá e o CFM proibiu a videoconsulta, que é uma bobagem. Então a pandemia arrombou isso, foi bom, nem tudo foi ruim na pandemia, porque não teve jeito, todo mundo fez videoconsulta. Brasil inteiro, os médicos particular. Ontem eu conversava com um médico, atendeu mais de 600 pacientes por videoconsulta, não ficou na frente de nenhum e orientou e acompanhou. Então, assim, a videoconsulta veio para ficar, não tem volta agora, não tem... Nós vamos ter que normatizar isso, fazer um protocolo, ter cuidado no registro, enfim, mas ele veio. E aí a gente quer avançar. Vocês já viram falar na evolução da internet, né? A 4.0, né? Internet das coisas, que a gente chama 4.0. O 4.1, quem que é o 1? É o primeiro. O 1 é o primeiro, tá, mas quem que é o 1 em Curitiba? A internet das coisas é o 4.0, a nossa saúde é 4.1. O 1 é o cidadão, é para quem a gente presta serviço, é para quem a gente tem que trabalhar. Então nós vamos trabalhar muito forte a vertente agora com a nossa central, ela deixou de ser coronavírus,
e ela é uma central de saúde 4.1. Porque eu não preciso que um paciente saia lá, por exemplo, do Tatuquara e tenha que vir aqui no Hospital de Clínicas ou aqui no Hospital Evangélico para sentar na frente do cardiologista, que ele já veio na consulta, já fez o exame, para dizer que está tudo bem com o exame dele, que ele continue tomando o remédio, ou mesmo que não está tudo bem, vai mudar uma dose, porque você pode fazer isso por vídeo. E a pessoa pode ser da casa dela, ou se ela não tiver internet, ela pode ser da unidade de saúde, porque a gente vai disponibilizar isso, uma entrada. Inclusive é bom porque o médico, o especialista vai estar lá com a equipe da saúde sabendo o que está falando para aquele paciente. Então, a gente quer melhorar do ponto de vista que não precisa tudo ser presencial, gente. A mulher pode hoje agendar um preventivo dela, do câncer, a sua mamografia pela central, não precisa ir na unidade, ir lá pegar um papel para ir depois fazer a mamografia. Então, a gente está avançando muito no modelo de cuidado. Inclusive, nós estamos trabalhando um protocolo de triagem de muito paciente que vai na nossa UPA é verde e azul. Muita gente que às vezes a gente pode atender por um sistema virtual. Ele está com um quadro que às vezes não sabe bem o que você pode receitar uma medicação e mandar pelo aplicativo e pedir que ele observe os sintomas, uma queixa inespecífica, amanheceu enjoado, mas ainda não apareceu, pode ser uma coisa que ele comeu, pode ser uma coisa mais grave, que você não precisa necessariamente ser presencial. Então, nós vamos avançar muito no processo da saúde 4.1. Pode passar? Nossa vacinação, aquilo que eu já falei, nós fizemos mais de 4 milhões de doses já de vacina, e infelizmente nós temos os negacionistas. Né? Nós temos gente que teima em não tomar vacina. Nós chegamos nesse momento com baixa a Ômicron, que é a terceira fase, que eu digo que foi muitos casos, a gente chegou a atender 7 mil pessoas por dia sintomático respiratório, e a nossa internação caiu a 1%. Então imagine se fosse 7 mil pessoas, em 2021 nós estaríamos internando 750 pessoas por dia. Não haveria hospital para dar conta se a gente não tivesse a vacina. Caiu para 1%, a gente conseguiu equacionar. Grande parte das pessoas hoje que tem casos graves e óbitos são pessoas ou que não vacinaram ou estão com o esquema vacinal incompleto. Não fizeram a primeira, a segunda e o reforço, infelizmente. A vigilância sanitária também é uma área que a gente cuida muito, e a gente trabalhou muito em 2021, especialmente, com muitas ações da vigilância, aí, especialmente no monitoramento da Covid. E a gente tem um trabalho muito bacana. Curitiba, desde 2017, nós temos 0 infestação para dengue. Né? Nós somos das poucas cidades do Paraná que não tem caso de dengue. Daí é importante aí o trabalho também da população, porque 80% dos focos de dengue, gente, estão nas casas, nos quintais, nos jardins. Não é, o pessoal fala de ferro velho, não é, porque a gente monitora muito isso. É um trabalho bem grande da nossa equipe de vigilância também. Pode passar. E aí, assim, ó, eu gosto muito dessa reflexão. Ó. Professor Eugênio Vilaça Mendes, quem não conhece, até recomendo uma leitura. Tem esse livro dele, inclusive, Ingrid, baixa grátis na internet aí, não sei se já conhece, mas a gente precisa trazer a saúde do século XXI e de alguma forma a pandemia acelerou esse processo. A gente tem uma saúde, eu dizia antes da pandemia que a gente estava no século XIX em alguns aspectos na saúde. O que a gente trabalha? A saúde... A gente não toma decisão baseada em opinião, porque se eu fosse em cima da opinião das pessoas, eu tinha ficado louca. Porque os inúmeros na pandemia, o chá de alho com unha de gato, diz que ia matar o vírus, que não podia tomar vinho, ou tinha que tomar vinho que matava o vírus, enfim, vocês não têm ideia a opinião das pessoas. A gente trabalha, né? A opinião é importante para alguns aspectos da vida da pessoa. Você pode perguntar para uma pessoa, daí vale a opinião, se ela prefere ter um atendimento domiciliar ou presencial, isso ela pode decidir. Agora, se ela vai tomar antibiótico ou não, ela não pode chegar e dizer eu quero antibiótico tal, porque o pessoal chegava e queria azitromicina, ivermectina e cloroquina, tudo bobagem, gente, desculpe se alguém acredita nisso.
Eu sou testemunha ocular e viva das inúmeras pessoas que tomaram esse maldito kit precoce e morreram. Porque eles ficavam acreditando no kit e chegavam tardiamente no serviço. Não serve para nada. Bobagem. Muita fake news, muita bobagem circulando. Saúde trabalha com evidência científica. Ponto. Falei? Não, você pode ter opinião, o paciente pode ter opinião. Tipo, você vai tomar banho de manhã ou de tarde, ele pode dizer, não, agora eu quero comer antes do curativo, ou vou fazer o curativo e depois comer. Isso ele pode decidir. Agora, tem coisas que não se decide. É como você perguntar para uma criança se ela quer tomar uma injeção e ela precisa tomar a injeção, porque ela está com uma infecção grave. Não se pergunta, se aplica. Eu sei que é meio autoritário algumas coisas, mas você vai perguntar para o paciente em parada se ele quer uma massagem cardíaca? Não tem essa opção, infelizmente, né? Então, acho que assim, essa é uma questão que a gente trabalha. Outra é da gestão da oferta. Eu sempre digo que nós não somos uma secretaria que oferece consulta, dá remédio e faz exame. Nós cuidamos da vida das pessoas. E cuidar da vida faz parte de ter consulta, remédio e exame. Mas não é isso que nós fazemos. Nós cuidamos da saúde e da vida das pessoas. A gente quer que as pessoas vivam mais e melhor. É diferente, então, a gente faz gestão da saúde e a gente cuida muito, a gente é muito proativo. A gente, por exemplo, na pandemia não deixou de cuidar da gestante, da criança, dos idosos, dos hipertensos e diabéticos. Nós ligamos para todos os nossos diabéticos de alto risco e fizemos monitoramento por telefone, para saber se eles estavam bem, como é que estava a hemoglobina glicada, se eles estavam fazendo a medicação, se precisava de um atendimento. A gente chegou a agendar esses pacientes. Desculpa, eu sou um deles. É? Eu sou usuário do SUS e recebi o telefonema da enfermeira do professor Lopardim, querendo saber como é que eu estava. Se o exame estava em dia, mas a pessoa não faz seu exame, vamos renovar? Não sei o quê. Eu sou testemunha disso. Então, nós cuidamos das pessoas, porque... mas a gente fez isso mesmo. E a gente precisa também avançar da gestão de e-mail para a gestão da clínica, né? A gente precisa olhar o todo do paciente, a condição das pessoas, porque eu lembro, eu tenho uma história que uma vez um médico me disse, um nefrologista, o paciente morreu, mas o rim dele estava ótimo. Grande porcaria, gente, o rim está ótimo. Morreu. Podia ter um rim mais ou menos, mas está vivo, né? Então vamos combinar que... Então, assim, a gente precisa cuidar desse paciente, porque às vezes a gente diz, eu fiz a injeção. Se não deu certo, o problema não é meu, é seu também. A gente tem que olhar o todo, e a gente costuma, às vezes, por isso que o trabalho multidisciplinar não é cada um fazer a sua parte, é fazer a sua parte e entender, às vezes, o contexto do todo. E a gente tem um problema de financiamento na saúde, que a gente precisa mudar, mas essa é uma discussão macro aí com o Ministério da Saúde, da gente sair de tabela para a gente fazer tratamento, pagamento por performance. Pode passar? Acho que está quase no fim. E eu diria, como eu estou numa escola de formação, os desafios que a gente tem é mudança da cura. A gente não vai curar. Quanto mais a gente vai vivendo, a gente não tem cura para condições crônicas. Tá? Não existe cura. Não existe cura para o envelhecimento. É cuidado. O diabético, a partir do momento que ficar diabético, ele não existe cura ainda. É cuidado. Hipertenso é cuidado. Gestação é cuidado. Ser criança é cuidado. Enfim, ser humano é cuidado. Então nós precisamos mudar do paradigma que a gente vai resolver a vida das pessoas com uma receita, com um exame. A gente precisa evoluir para isso. Envolvimento do cidadão. Se a gente não ganhar o cidadão, nós não vamos a lugar nenhum, né? E para isso, a gente precisa ter gente que lide, que goste de pessoas. E eu digo, se você está fazendo um curso de saúde, você tem que gostar de pessoas. Quem não gosta de saúde, gente, vá fazer outra coisa. Quem não gosta de lidar com gente, a complexidade, tem gente chata, tem gente briguenta, tem gente bacana, tem gente simpática, tem gente bonita, tem gente ranheta. Quem não gosta de gente não venha para a área de saúde. Tem que gostar de gente. Quem lida com saúde tem que gostar de gente, do ser humano.
E avançar aí do atendimento uniprofissional isolado para o cuidado contínuo. Então também quem não gosta de trabalhar em equipe também não é um bom campo a saúde. A saúde vai cada vez mais para essa linha. E é isso. E uma última mensagem que eu fiz essa semana para a minha equipe, adoro essa foto aí da minha equipe lá no Barigui, fazendo no drive-thru lá, quando terminou um dia de trabalho, entardecer, daqueles dias frios, podem ver, estava muito frio, na vacinação lá do drive-thru. Eu sou aquela mulher a quem o tempo muito ensinou. Essa é uma poetisa, Cora Coralina, ela é de Goiás, ensinou a amar a vida e não desistir da luta, recomeçar na derrota, renunciar a palavras e pensamentos negativos, acreditar nos valores humanos e ser um otimista. Então é isso, minha homenagem também a todas as mulheres aí que são guerreiras, homens também guerreiros, né? Mas especialmente esse mês dedicado a nós, mulheres. Então parabéns aí pelas escolhas de vocês e sejam felizes com as escolhas de vocês. Obrigada. Eu tenho um vídeo que é homenagem aos profissionais de saúde, que eu pedi para a nossa equipe de comunicação fazer, então, que a gente compartilhou. Queria bem rapidinho, tá? Ninguém disse que seria fácil, mas também ninguém nunca disse que seria tão difícil. A gente sabia que ia enfrentar lágrimas, mas nunca esperávamos tantas assim. Cada dia trazia dúvidas e incertezas. Sair de casa sem saber como e quando iríamos voltar. Mas a necessidade de cumprir a nossa missão era maior. A bravura, a determinação, a vontade de seguir em frente. Quantas vezes cruzamos olhares com medo, mas também com coragem, com garra, com fé. E foi assim. A vacina chegou e mesmo cansados, a esperança começou a tomar os nossos corações. Dose a dose, começamos a levar alegria e alento. O olhar de gratidão de cada um dos curitibanos vacinados nos dava forças para acreditar que dias melhores estavam para chegar. Ser um profissional de saúde é mais do que um trabalho. É carinho, é ciência, é uma missão. Quando a vida pede cuidado ou quando ela pede pressa, os profissionais de saúde de Curitiba seguem cuidando, correndo, se entregando, sem desistir nunca. Heróis que não têm capas ou superpoderes, mas encaram qualquer inimigo. Voam contra o tempo para salvar vidas. Por isso, nosso muito obrigado. Ninguém disse que seria tão difícil. Ninguém. Mas vocês foram maiores que qualquer adversidade e vão receber a gratidão eterna da cidade de Curitiba. Queremos mais uma vez agradecer à secretária Márcia Sulac e a equipe dessa palestra, que foi uma aula magnífica, bem abrangente, e eu só espero, secretária, que esse trabalho de vocês, que realmente foi trabalho hercúleo, tenha um caráter educativo na população, porque saúde, eu ao longo de minha vida perdi amigos, parentes, jovens até, e é o bem mais precioso que se tem. Eu cito um exemplo do Steve Jobs, que era um bilionário, morando num país onde a medicina era extremamente avançada, e morreu. Então a saúde não tem o que pague, saúde é importante. Esperamos então que, não sei se o governo vai programar isso para frente, eu via antes, eu trabalhei em obra e tal, o pessoal chegava para almoçar, ninguém lavava a mão. Se a higienização de mãos, a campanha de vacina, por incrível que pareça, casais até esclarecidos relaxam na vacinação dos filhos, esquecem, depois é que vão fazer. Questão do governo botar mais dinheiro em saúde,
ok, obras, tudo é importante, mas o que adianta se a população não tem saúde? Então, se essa pandemia, pelo menos educar o povo a ter o cuidado mais com saúde, pelo menos isso, né? E como a senhora falou, os protocolos são importantes e a gente não sabe o que vem pela frente, né? Nunca se sabe se não vem uma nova virose, alguma coisa assim que pode comprometer o mundo inteiro e o planeta inteiro, né? Quer dizer, países nessa pandemia aí, países com medicina também extremamente avançada, sofreram muito, né? Então a saúde, e vocês são futuros profissionais de saúde, tem que estar consciente disso. Saúde é o maior bem que um ser humano pode ter, né? Então, obrigado mais uma vez. Pessoal, quero agradecer a presença de todos, vocês também. Como o Paulo falou, é muito importante vocês terem assistido, eu acho que em especial, além de toda a palavra da Márcia, o vídeo foi muito importante para ver a responsabilidade da profissão que vocês escolheram. É de emocionar, a gente que não é da área consegue, para nós da equipe pedagógica que hoje fizemos questão de participar, nos mostrou o quanto que é importante o trabalho que a gente exerce para vocês, porque dependendo daquilo que a gente oferta, é aquilo que vocês vão ser, né? Afora, né? Eu já estou continuando com isso desse tipo.